Carreiras está de volta. Hoje você acompanha o trabalho de um desembargador federal do trabalho. Quem conversa com a gente é Ricardo Fonseca, o procurador do trabalho que ingressou na magistratura pelo 5º Constitucional. Doutor Ricardo, o cargo de desembargador federal do trabalho é vitalício? Sim, Robert, é vitalício. Na verdade, na medida em que você toma posse, você adquire todas as prerrogativas da magistratura, inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos, para que possa atuar com independência funcional. O que é proibido ao desembargador no exercício das suas funções? Não pode exercer atividade partidária, né? Claro que nós temos uma atuação política, institucional, na defesa dos interesses da classe e na própria defesa da democracia. Então, institucionalmente, as associações de juízes e de membros do Ministério Público atuam na defesa da democracia e na própria defesa do interesse da carreira. Não é possível exercício de uma atividade comercial, né, exceto o magistério, né, você pode dar aula desde que em horário que seja compatível com o seu trabalho. Doutor Ricardo, como é que funciona a organização e o trabalho das turmas do TRT? As turmas normalmente julgam os recursos ordinários, as apelações no processo civil, né? E os órgãos especiais julgam as ações de competência originária do tribunal. Então, as ações rescisórias, os mandados de segurança, os dissídios coletivos. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes nomeados pelo presidente da República. 1/5 dessa composição tem que ser de advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, também com mais de 10 anos de exercício. Os outros desembargadores são juízes do trabalho promovidos por antiguidade e merecimento. Todos têm que ter mais de 30 anos e menos de 65. Doutor Ricardo, quem é desembargador decide sozinho e o que vai para o plenário? Existem questões, segundo o artigo 557 do Código de Processo Civil, que o desembargador pode decidir monocraticamente, se essas questões estiverem em consonância com súmulas do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Então, há a possibilidade do desembargador decidir monocraticamente. Mas na Justiça do Trabalho nós temos a tradição de evitar essa decisão monocrática e levamos tudo à turma. Doutor Ricardo, meu nome é Janine. Gostaria de saber quais os critérios para se tornar um desembargador federal do trabalho. Estudar muito, né? Porque você se submete a um processo, no caso do 5º Constitucional, um processo eletivo e o currículo é decisivo, né? E se você está na carreira, você tem que passar num concurso, você tem que se destacar entre os pares para ser escolhido desembargador. Como é a sua atuação? A atuação de um desembargador federal do trabalho, como é a atuação e como é a sua especialmente? Bom, o desembargador, ele atua justamente nos processos de competência originária dos tribunais regionais, dos tribunais de segunda instância, e na decisão de recursos que se interpõem na Justiça do Trabalho. Ou primeira instância, que a gente também vem da primeira instância, recorre-se à segunda instância. Quem decide o recurso de segunda instância é justamente o desembargador. Certo. Então essa é a função precípua. Aí, no seu dia a dia, como é que é a sua rotina de trabalho? Nós recebemos 120 processos por mês para ser relator e 120 para ser revisor. Então, assim, como é que funciona? O processo chega no tribunal, o relator examina em primeiro lugar, faz o primeiro voto. Sim. Esse voto é submetido ao revisor. Então, todo voto de cada desembargador é submetido a um revisor. E, se houver divergência entre relator e revisor, há um terceiro juiz que desempata. Sim. Então, as decisões são sempre colegiadas. Se não houver divergência entre relator e revisor, mesmo assim se houve o terceiro juiz, mas normalmente ele manifesta o voto de apoio à maioria ou fica vencido. Certo. E para atuar nessa quantidade de processos que chega até a sua mesa, o senhor utiliza material em braille? Ou... Eu não aprendi braille, isso é uma, digamos assim, uma falha na minha formação, mas isso se deve ao fato de eu ter perdido a visão adulto. Eu fui alfabetizado normalmente. E o braille hoje é muito útil para quem está se alfabetizando. Certo.
porque hoje os cegos trabalham muito melhor com os computadores, a partir de programas que sintetizam em voz o que está na tela do computador. Então o Braille hoje é fundamental para que você faça uma anotação pessoal, ou para que você tenha contato com a ortografia das palavras. Mas operacionalmente o computador hoje é muito mais, digamos assim, conveniente para as pessoas com deficiência visual. Então, aí o senhor tem um programa específico de voz? Eu ainda não, porque quando eu perdi a visão, não havia nem microcomputadores, isso foi em 84. Então eu me acostumei a trabalhar com ledores humanos. Mas eu vou começar a aprender a lidar com o computador, por quê? Por que eu não estava lidando com o computador nem com o Braille? Porque até agora os processos com os quais eu trabalhava estavam em papel. Você não tem como digitalizar todos os 250 inquéritos civis que eu presidia na Procuradoria, ou os 300 inquéritos, 300 processos que eu relato e reviso no tribunal ainda. Mas há uma tendência, até por força de lei, de que os processos se digitalizem. O que vai aí vai ensejar a necessidade real e uma verdadeira autonomia, porque eu vou aí sim ter contato com esses programas de voz e trabalhar eu mesmo diretamente no computador. Doutor Ricardo, se eu fosse um estudante de Direito com deficiência, qual é o conselho que o senhor me daria para eu me dar bem na minha carreira? Primeiro, duvidar dos limites que lhe querem impor. Acredite sempre em você. Seja você uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, até porque é da condição humana ter deficiências e é da condição humana superá-las, né? E segundo, não há atalhos para você desempenhar uma função na advocacia, no judiciário ou no Ministério Público. Você precisa estudar disciplinada e persistentemente. Quais são os temas mais comuns que passam pelo seu gabinete e se há algum deles que te preocupa? Há muitas questões de terceirização irregular. Empresas prestadoras de serviços que não têm idoneidade econômica, normalmente quebram, então a tomadora de serviço responde à Justiça do Trabalho, tem que socorrer os trabalhadores nesses processos. Problemas de meio ambiente de trabalho, com acidentes de trabalho, indenização por dano moral e material em acidente de trabalho. O Brasil ainda continua com índices alarmantes de acidentes de trabalho, porque há essa maximização do lucro. A questão da redução de trabalhadores nas empresas tem levado a uma alta carga de trabalho para os que ficam, então problemas de lesões por esforços repetitivos, principalmente em digitações, né? Problemas com relação ao assédio moral, né, que é, na verdade, um desvirtuamento do exercício legítimo do poder diretivo do empregador. Quer dizer, quando o empregador passa a agredir a integridade moral do trabalhador para exigir resultados, ou então impor métodos e metas extremamente sacrificantes. Então, nós detectamos o chamado assédio moral organizacional. Há muita ocorrência ainda de trabalho escravo no Brasil. Já ia perguntar isso. Infelizmente, né? Nós temos a incidência muito alta também de trabalho infantil no Brasil. Mas o Ministério Público é muito atuante, né, doutor, nesse aspecto do trabalho escravo, do trabalho infantil. E a Justiça do Trabalho tem dado respostas louváveis, a ponto do Brasil ser elogiado na OIT, porque adotou um mecanismo muito eficiente de combater o trabalho escravo, justamente através das ações civis públicas e multas pesadíssimas sobre os exploradores dessa força de trabalho. Continue com a gente. Depois do intervalo, você confere as dicas de leitura sobre direito do trabalho. Eu espero você.